Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério, cafezinho sem açúcar como sempre. E hoje nós vamos traduzir de árabe para o português um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi objeto da minha aula semana passada para o pessoal que estava se preparando para o cargo de fiscal municipal aqui de um concurso público que vai ser realizado agora no final de outubro no Guarujá. E exatamente pela redação um pouco confusa dele é que eu resolvi trazer e compartilhar isso no YouTube para caso você esteja se preparando para uma prova, para um concurso e enfrentar esse artigo, ele seja mais simples, né, de estudar através dessa explicação aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar para vocês a redação do artigo na tela, mas diz assim, ó, se fala, esse artigo, ele inaugura a seção da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre recondução da dívida aos limites. E a redação é assim, ó. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Um pouco confuso, vamos simplificar isso aqui? Então, o primeiro que a gente já pode tirar de conclusão é que a contagem é feita do quê? Quadrimestres, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 4 quadrimestres. Aqui nós estamos falando. Vamos dar um exemplo desse ano de 2023? 2023, 2024. Certo? O que a redação do artigo diz? Verificado ao final do primeiro quadrimestre que passou dos limites, então aqui nós já temos o problema. Aqui já nós verificamos o que? O excesso. Perigo. Né? Perigo. Então, verificado o excesso ao final do primeiro quadrimestre, qual é o prazo que o artigo diz que tem para reconduzir esse valor aos limites novamente? 3 quadrimestres. Então, daqui, ó, até o 4º quadrimestre, que são os 3 subsequentes, a gente tem o quê? Prazo total. Para reconduzir ao limite novamente, tá? Só que o artigo dá uma informação bem importante. No final do próximo, né, quadrimestre, após o excesso, aqui já tenho que ter uma redução de 25% do total desses 100. Para que isso? Para a gente conseguir desafogar as contas públicas, tentar salvar ainda no mesmo ano, tá? Então veja como ficou mais simples. Então, identificado o excesso no final do primeiro quadrimestre, tem 3 quadrimestres subsequentes para reconduzir ao limite, ao prazo total. Só que no final do próximo, né, já tem que reduzir 25%, certo? E lembrando, né, a gente está falando no artigo 31, que o artigo fala ali, é limite do quê? De dívida consolidada. Dívida consolidada. Que é muito característico, né, de pegadinhas de concurso público. Tanto mexer com relação ao percentual, então trocar aqui, tem prazo até o próximo quadrimestre para reconduzir 100% ao limite? Não. 3 quadrimestres subsequentes.
Pode fazer uma troca com relação a isso, pode trocar com relação à identificação do excesso, colocar para você na questão que o excesso é identificado ao final do segundo quadrimestre. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela é cheia de pegadinhas nas palavras. Então, uma troca sutil de qualquer elemento desse artigo, por exemplo, eu só estou falando do caput desse artigo 31, não estou nem falando dos parágrafos. Qualquer tipo de brincadeira assim, com as palavras já detona o candidato. E se atentar realmente aqui a questão da dívida consolidada também, tá? Que ele pode trocar, colocar dívida não consolidada. E aí, na hora que você está resolvendo a prova, você lembra que tem consolidada, mas às vezes não lembra do não consolidado. Eu li alguma coisa que é consolidada, vai lá e marca a questão. E aí fica errado, tá bom? Mas muito simples. 3 quadrimestres subsequentes para reduzir 100% ao limite. No final, no primeiro quadrimestre subsequente, identificou o excesso, pelo amor de Deus, tem que reduzir 25% aqui logo no primeiro para tentar salvar o ano, tá? Mas o prazo limite são os próximos 3. Ainda, né? Tentar concluir, tentar salvar as contas ainda no ano de 2023 para começar 2024 supimpa. Tá bom? Então, espero ter contribuído, ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês. Não sei se é de interesse outros artigos dessa lei. Aqui no canal a gente fala muito sobre direito tributário. A gente pode trazer também alguns artigos do Código Tributário Nacional. Estou fazendo esse vídeo teste só para compartilhar a dica e tentar facilitar, mas também sinalizar. E caso vocês queiram conteúdos dessa forma, o canal é para vocês que mandam aqui. Então deixem nos comentários aí que eu vou responder todo mundo. Ficou com alguma dúvida também sobre esse artigo, coloca aí que eu vou responder. Um abraço e um café, sem açúcar de preferência, por favor.